Olá, bom dia para todos. Que a paz do Senhor esteja na sua vida e alcance o seu coração juntamente com as pessoas que estão ao seu redor. Para este dia, eu gostaria de deixar uma reflexão bíblica muito importante, muito pertinente para a nossa vida. Eu queria ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo de número 18, no diálogo de Jesus com Pedro. Diz assim o texto, Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Sabemos que perdão é um desafio para todos nós. No diálogo de Jesus com Pedro, surge essa temática importantíssima para a vida de todos nós. O perdão liberta a nossa vida. O perdão nos faz entender que estamos no caminho certo. É difícil perdoar exatamente pelo fato de que o perdão não é humano, o perdão é divino. Nós oferecemos o perdão às pessoas da mesma forma que Deus nos oferece perdão. Pois bem, sabemos de alguma forma, de alguma maneira, que o perdão é importantíssimo e é uma prática, e deve ser uma prática da nossa vida de uma forma geral. E é indiscutível que o perdão precisa fazer parte da nossa vida. Se é um desafio perdoar os outros, quanto mais perdoar a si mesmo. Existem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. E é muito trágico, muitas vezes, uma pessoa ser incapaz de perdoar a si mesma. Pessoas que olham para a sua vida e percebem que são incapazes de se perdoar. Ou até algumas outras pessoas olham para a sua vida e não se acham merecedoras diretas do perdão de Deus. Olha para aquilo que fizeram e acha que não tem perdão. E essa pessoa vive amargurada pelo resto da sua vida. É crente em Cristo Jesus, está servindo a Deus em algum ministério, está fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, mas dentro de si carrega uma angústia. Carrega algo que tem dentro de si que muitas vezes não faz com que a sua vida seja feliz. Exatamente porque ela olha para si e não consegue se perdoar pelos erros que cometeu no passado. É muito difícil lidar com isso e é muito trágico encontrarmos pessoas que são incapazes de perdoar a si mesmas, exatamente porque isso implica em uma não aceitação do perdão de Deus na sua vida. Muitas pessoas não aceitam que Deus as perdoou. Muitas pessoas não conseguem lidar com essa ideia de que Deus a perdoa independente do pecado que ela cometeu. Porque vivemos num mundo da punição. Vivemos num mundo em que estamos sendo castigados por todas as nossas atitudes e práticas. E não cabe muitas vezes na cabeça de muitas pessoas de que existe um Deus que perdoa independente do pecado que a pessoa cometeu. E por pensar assim, acaba se punindo, acaba vivendo amargurado, triste, não conseguem avançar na sua vida cristã porque não conseguem perdoar a si mesmo. O maior inimigo da restauração pode ser nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos no processo de restauração. Aqui o discurso de Jesus e Pedro foi como Pedro deveria perdoar as outras pessoas. Mas eu queria levar essa discussão para um campo mais amplo e dizer assim, como nós podemos perdoar a nós mesmos? Como podemos desenvolver esse perdão por nós? Como é que eu posso me perdoar, pastor? Como é que eu posso viver a minha vida
e aceitar que eu fui perdoado por Deus. E eu queria mostrar alguns caminhos para isso. E a primeira coisa, Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria usar esse texto como um texto de esperança para você, dizendo assim, sabe como é que eu posso me perdoar? Sabe como você pode se perdoar? Aprenda a deixar o passado para trás. Muitas pessoas vivem presas aos erros do passado e olham para aquilo que fizeram e sentem vergonha delas mesmas. Claro que nós precisamos olhar para trás e saber que precisamos passar por um processo de arrependimento. Precisamos reconhecer todos os erros que cometemos lá. Mas reconhecer os erros que cometemos lá não implica em que eu tenha que ficar lá no passado. A minha vida continua. Eu não posso ficar alimentando no meu coração a ideia de que, pelos erros que eu cometi no passado, eu estou sendo castigado hoje por aquilo que eu fiz. A palavra de Deus é muito clara quando diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei que o inimigo usa o passado o tempo todo para jogar na nossa cara aquilo que fizemos. Eu sei que o inimigo o tempo todo está usando pessoas para nos mostrar os erros que cometemos. Mas nenhuma condenação há. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, nenhuma condenação há para a minha vida, porque Jesus já perdoou. E eu lanço os meus pecados nele, e eu entendo que a cruz de Cristo levou os meus pecados. Deus levou sobre ele, Cristo Jesus, os nossos pecados. Nenhuma condenação há para a sua vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo nós vamos ver num versículo muito clássico, num versículo muito básico, quando ele vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo passo para podermos lidar com o auto-perdão, com perdoar a si mesmo, é crer naquilo que Deus fez por nós. O primeiro é entender, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A atitude que eu tomo de entregar minha vida a Jesus me livra da condenação do pecado. Mas o segundo passo é reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Crer naquilo que Deus fez pela nossa vida. Deus nos amou tanto que foi capaz de entregar o seu único Filho para que pudéssemos viver em função dele, para que pudéssemos entender o quanto ele nos ama. Pare de se punir, pare de querer prejudicar a si mesmo, pare de olhar para a sua vida e achar que não tem mais solução. Deus ama você. E quando eu entendo que Deus me ama, eu consigo andar, eu consigo caminhar, eu consigo viver a minha vida com mais tranquilidade, porque eu sei que Ele me ama. Ele me ama tanto que entregou o melhor que Ele tinha, que foi o seu Filho, para que eu pudesse ter a vida, e a vida abundante, e a vida plena. Segundo passo, para que possamos vivenciar o perdão, o auto-perdão, é crer naquilo que Deus fez por nós. Mas o terceiro passo, para reconhecermos e lidarmos com o auto-perdão, João capítulo 8, versículo 32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo capítulo, no versículo 36, vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui o terceiro passo que a Bíblia nos recomenda, para que a gente possa de alguma forma lidar com o auto-perdão, é saber que Deus nos livrou de tudo que nos aprisiona. Você é livre. Não fique preso a absolutamente nada, a erros, ao passado, aquilo que você cometeu. Aprenda a viver a liberdade que Cristo Jesus lhe proporcionou. O grande problema é que Cristo nos libertou, porém, nós, de alguma forma, de alguma maneira, ainda ficamos presos. Esse é o problema, ainda ficamos presos a coisas que Cristo já nos libertou. Irmãos, você é livre. Meu amado, meu irmão, meu amigo,
que está me ouvindo, quando a gente aprende a lidar com o perdão e com o auto-perdão, é quando nós reconhecemos que nós somos livres. Não permita ser escravo de nada, nem do seu passado, nem dos seus sentimentos, nem das suas emoções. Você é livre para viver essa liberdade que Deus tem te oferecido. Viva essa liberdade. Aproveite essa liberdade de viver uma vida íntegra diante de Deus, para você conseguir reconstruir a história da sua vida com essa liberdade que Deus te oferece nesse momento. Não olhe para trás e fique preso a Ele. Reconheça tão somente que Deus nos libertou para podermos viver a vida plena e a vida abundante. Eu quero concluir dizendo o quarto e último passo, que talvez faça a costura de tudo o que fizemos aqui. Nós precisamos, para lidar com o auto-perdão, nós precisamos aprender a lidar com a graça de Deus. Lidar com a graça de Deus é saber que eu não mereço o que Ele fez por mim, mas pela sua graça eu posso alcançar a misericórdia. Pela sua graça eu posso experimentar a fé cristã. Pela sua graça eu posso reconstruir a minha vida, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, viver aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. Deus quer abençoar você. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer reconstruir a sua vida. Mas para isso, eu preciso me perdoar. Me perdoar por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu cometi, porque eu acredito que Deus tem um plano para a minha vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. E que você cresça, se torne uma nova criatura, uma nova pessoa e usufrua de tudo aquilo que Deus tem para oferecer para a sua vida. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Tchau, tchau.